é Avelino Alves Filho, eu sou engenheiro naval, né? Me formei em 1974 na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo e na engenharia naval, nessa época, a gente não tinha todos esses recursos, né, poderosos que a gente tem hoje aí e utiliza bastante, né? E tem umas histórias assim que são interessantes. Por que eu fui fazer engenharia naval, né? Primeiro que eu sou de Santos, né? Eu praticamente via navio todo dia. E quando eu estava fazendo o cursinho para entrar na Poli, eu tive aula com um professor que fazia mestrado na Poli, na Engenharia Naval, que era o Sérgio, né? E ele dava aula para a gente no cursinho em Santos, Sérgio Neves, e aí eu comecei a me interessar, né? Perguntar o que você faz na Engenharia Naval. E ele, como eu via navio todo dia, ele começou a me explicar. Não, você calcula a estrutura do navio inteiro, é um negócio bacana, tal, né? Se o navio vai quebrar, se não vai, o navio pode partir no meio, o navio pode ter falha. Então é uma estrutura de grande responsabilidade. E quando eu entrei na Poli, né, do primeiro para o segundo ano, a gente tem que optar, né? Naquela época era assim. E eu já fui determinado a fazer engenharia naval. E eu adorei o curso, porque eu gostava de física, eu dei aula de física há muitos anos em cursinho, né? E a física é a mãe de todas as engenharias, né? E aí, então, a engenharia naval tinha a resistência dos materiais 1, 2, 3 e 4, tinha a mecânica estrutural do navio, vibrações, tudo aquilo que está ligado à física aplicada na engenharia com uma visão prática, né? Então, eu segui nesse rumo e me formei, né, em 74. Os professores. Né? Tive vários professores, né, que um deles foi o Almirante Elcio, que na época ele se envolveu com os cálculos meio complicados de espectro de mar. Eu falei, nossa, que loucura isso aqui, né? Mas foi o primeiro assim despertar, que eu falei, isso aqui é bom demais, ninguém mexe com isso, né? É uma coisa fantástica, né? E tive aula com uma lenda, né, que é o professor Gaspar Ricardo. O professor Gaspar Ricardo foi a primeira pessoa que usou extensometria no Brasil. E ele deu aula para mim na Poli e depois eu fiz mestrado e doutorado, ele também deu aula no mestrado e doutorado, né? Fiz análise experimental de tensões. Mas quando me formei, foi interessante. Eu fui para o Rio de Janeiro ver o que se fazia no Brasil em termos de engenharia naval. E que eu queria saber como é que funcionava, né, a dinâmica aí do dia a dia do trabalho do engenheiro. Mas eu percebi que, a rigor, o pessoal recebia muitos projetos do exterior. Não existia o fazer engenharia no sentido de cálculo, né, de calcular um navio inteiro. Foi quando eu, voltando para São Paulo, eu fiquei, né, continuei dando aula e apareceu a oportunidade de trabalhar no Instituto de Pesquisas Tecnológicas, né, que é o famoso IPT, que é o Instituto de Pesquisa, mas que eu fui trabalhar numa área que era extremamente relacionada à vida prática. A gente projetava navio, calculava navio. Então eu fiquei praticamente 15 anos da minha vida voltado para isso. Foi na época que eu comecei a usar elementos finitos. Quer dizer, assim que entrei no IPT, né, voltando do Rio de Janeiro, eu tive a oportunidade que raramente alguém fazia isso no Brasil. Você tinha a Embraer, né, você tinha a Engenharia Naval lá na USP, no IPT, mas o IPT fazia projeto mesmo, né? Eu calculei muitos navios, né? E na Universidade do Rio de Janeiro também se fazia, né? Então foi o primeiro contato que eu tive realmente com a área e poder utilizar o método de elementos finitos. Isso daí começou em 75, né? Assim que eu terminei a faculdade, fui para o Rio, eu vi que não queria fazer aquilo que era um trabalho importante, né? Construção, inspeção da construção, mas o meu negócio mesmo era calcular, eu queria usar a teoria, né? De uma maneira prática para poder ver, né? Então a gente calculou muita coisa. E nessa época tinha uma coisa muito interessante. Você não tinha computadores como a gente tem hoje, né? Workstation. Hoje você roda num microcomputador esses softwares comerciais, como Nastran, Ansys, Abacus, diversos softwares que são referências mundiais, e a gente não tinha esse recurso.
Até fazendo uma brincadeira, eu acho que eu vou para o céu, né? Tenho uma confiança muito grande, porque no dia da entrevista, o cara fala, você aí não, de barba ali, você pode passar... Não, eu quero fazer a entrevista. Ele vai me perguntar, você fez malha à mão? Eu falei, fiz. Ah, então você já sofreu tudo que tinha que sofrer. Porque a gente fazia a malha do navio inteiro à mão. A gente desenhava aquelas malhas de elementos finitos, numerava os nós, numerava os elementos, e ficava aquele enorme deck de cartões que ia para o mainframe, rodava. Quer dizer, você tinha um software de elementos finitos, mas ficava distante. E depois você recebia os resultados no papel. E aí você ficava olhando para o modelo, olhando para o papel e vendo, né, aplicando os critérios de engenharia. Eram tudo, né, baseados em Fortran, que a gente tinha na faculdade, curso de Fortran. Agora, tem uma coisa que é surpreendente. Ao longo desse tempo, a forma de trabalhar, ela mudou. Você consegue fazer coisas muito mais rápidas, porque você tem softwares gráficos, mas a essência não mudou. Eu lembro muito bem que foi naquela transição da década de 80, quando começaram a aparecer os primeiros softwares de elementos finitos para microcomputador. E começou, de certa forma, no mercado uma apologia que tudo aquilo que se via de teoria não era tão necessário, porque o software, ele automaticamente faria tudo para você, né? Era só apertar os comandos, fazer um tutorial e tudo estaria resolvido. A coisa não funcionava assim. Eu até considero que nessa época da Escola Politécnica, né, quando comecei a trabalhar com elementos finitos, eu tive uma oportunidade de ouro, porque como a gente não tinha aquela referência de ter um software gráfico, você tinha que ler o user guide do software e entender cada dado daquele de entrada, né, que estava relacionado à teoria. Então você tinha uma sequência, a teoria, você ia entrar os dados, mas não tinha um botão que ia te ajudar automaticamente, né? Hoje a gente vê um software de elementos finitos gráficos, parece um videogame, né? O cara fica apertando um monte de ícone, mas tem uma linha de comandos lá em cima que é essencialmente a sequência da teoria, né? E isso aí eu senti que houve um impacto na época que você consegue fazer coisa muito mais rápido, mas em compensação o cara também faz uma bobagem muito mais rápido. Ou seja, eu fiquei um tempo, né, no IPT bastante grande, a gente fazia projetos não só de navio, tudo que envolvia elementos finitos acabava caindo dentro da divisão naval, né? Na época eu trabalhei com alguns engenheiros, poucos trabalhavam com elementos finitos. Um era o Odair, né, o Odair Cautal-Velato, que foi meu professor na Poli, né, e mexia com elementos finitos, né? E ele que me chamou para ir para o IPT, né? Trabalhei até fizemos trabalho recentemente juntos de torre eólica. O professor Leone, que fez doutorado no MIT, era meu professor de hidrodinâmica do navio, que é uma referência, né? O professor José Geraldo, que cuidava de toda a parte econômica da engenharia naval. Então eu tive contato com pessoas muito brilhantes nessa época, né? Isso aí, para mim, eu considero uma bênção, né? Porque foi uma coisa muito positiva. Fiquei no IPT um bom tempo, quase 15 anos, fui para a indústria para implantar uma área de elementos finitos na parte de ônibus, na parte ferroviária. De um tempo no IPT, eu recebi um convite para trabalhar na Cobrasma, né? Cobrasma trabalhava com material ferroviário, mas eles trabalhavam recebendo todos os projetos de fora, que vinham da França, uma empresa chamada Carrel Fourcher. E por que eu fui para a Cobrasma? Porque os próximos carros do metrô iriam ser calculados aqui. E eles precisavam montar uma área de elementos finitos. Então eu fui lá com essa missão, né? Fiquei um tempo, a gente chegou a calcular várias coisas lá, mas chegou num determinado instante que eu quis seguir uma carreira aí, vamos dizer assim, uma carreira solo, né? Falar, eu gostaria de fazer a coisa do jeito que eu penso que o elementos finitos deveria ser abordado. Foi aí então que eu criei o NCE, né? O NCE foi fundado há mais ou menos 30 anos atrás, com duas missões. Uma, de levar o conceito do método, mas com uma visão de engenharia. Porque, no meu modo de entender, essa era uma dificuldade que a gente tinha no desenvolvimento, né? Porque os cursos eram muito herméticos, a mecânica do solo era tratada de uma maneira genérica, né? Em que você não relacionava o elementos finitos com o produto mecânico, naval que você estava estudando. E isso o IPT me ensinou, né?
Eu tive acesso ao software, eu li os manuais inteiros do computador e aí comecei a interagir com as literaturas e entender melhor aquelas literaturas mais herméticas, né? Então isso foi muito legal. E fazer serviços. Então o NCE começou com essa missão, né? Dentro dessa linha de raciocínio, a coisa foi progredindo muito lentamente, né? Porque não é fácil você ser empreendedor no Brasil, né? É um grande desafio. Mas o NCE está há 30 anos aí, e aí a gente fez várias, né, ações. As ações de serviço e a ação de treinamento. Nós treinamos, né, por exemplo, empresas, inclusive nessas a gente implantou a tecnologia. A gente calculou, né, motor da Blazer, da F250, quando implantou a tecnologia na MWM lá no passado, e deixou um legado, né, de formação, né? Fez isso, por exemplo, também em uma série de outras empresas. Nós treinamos engenheiros da Embraer, treinamos engenheiros da Petrobras, fizemos implantação, quando eu digo de implantação é a teoria, o uso do software e depois pegar o caso real mesmo e abordar. Na Iveco, né? Fizemos isso. Em várias empresas a gente atuou. Demos treinamento na Fiat, na Embraer, na Petrobras. Demos uma quantidade de treinamento muito grande, né, ao longo desse tempo todo. E fizemos serviços. Por exemplo, só um exemplo assim, de passagem. A Volkswagen Caminhões, a gente fez mais ou menos 80 mil horas de cálculo de caminhão, num processo que durou 8 anos. A gente tinha alguns engenheiros trabalhando aqui em São Paulo e outros lá residentes dentro da Volkswagen, né, que hoje é MAN, né? E a gente desenvolveu muita coisa e também deu treinamento para eles, né? Que isso foi uma coisa muito bacana, a gente foi evoluindo, né? E até tem um fato histórico aqui, quando a gente conheceu o contato com a Volkswagen, era a época da Autolatina Caminhões. Eu não sei, talvez muitas pessoas não lembrem disso, né? Que a Ford e a Volkswagen, elas se juntaram, né? E montaram uma empresa chamada Autolatina, né? Esse ano foi... Isso aí ocorreu, digamos assim, no início de 90, porque aí o pessoal já estava usando elementos finitos. Então, a gente fez muito trabalho para a Volkswagen Caminhões, como fez para outras empresas, para a Iveco, para a MWM Motores, que eu já citei, mas a Volkswagen Caminhão tem uma coisa interessante, né, que foi uma coisa que marcou numa das ações, numa das missões do NCE, que é levar conhecimento. Durante a época que a Volkswagen e a Ford se juntaram para montar a Autolatina, eu fui chamado lá, porque eu dei um curso para a IBM, que era a empresa que gerava lá o software CAEDES, que é o IDEAS, né? E a Volkswagen e a Ford tinham isso daí no sistema deles, mas eles não conseguiam tirar resultado disso. E aí tinha um engenheiro que tinha uma visão fantástica. Ele era o presidente, né, da Volkswagen Caminhões, que era o engenheiro Barretti. E eu fui um dia lá, que estava pessoas da Volkswagen, da Ford e tal, numa reunião, e tinha inclusive o pessoal do CAD, e uma queixa é que os caras não conseguiam tirar resultados de um software daquela magnitude, né? Um software tão poderoso assim. Eles ficaram umas 3 horas reunidos, que foi uma coisa interessante. E aí, depois de umas 3 horas, o Barretti tinha saído da reunião, voltou lá pelo meio-dia, e eles falaram o seguinte: e aí, vocês chegaram a alguma conclusão? O pessoal conseguiu, né, convergir, vamos dizer assim? Aí não tinha tido muita convergência, aquela conversa de 3 horas, que estava o pessoal todo reunido lá, né? Então, como eu estava falando, né, o pessoal todo reunido, chegou o Barreto e perguntou: chegaram a uma conclusão? Aí eu vi que estava um clima assim, meio de troca de ideia, que não convergia. Eu falei: posso dar uma opinião? Aí o Barreto olhou para mim e falou assim: não, nós estamos te chamando para exatamente falar sobre isso aqui, né? O que você pode fazer, né? Como você trabalha no mercado com isso já há alguns anos. E eu falei o seguinte: eu acho que eu fiz uma pergunta para o Barretti.
Se você chegar na Via Dutra em São Paulo e tiver que fazer um mapa para chegar aqui na Ford, no Ipiranga, qual é o caminho que você pegaria? Você vai pegar, cortar pela Vila Maria, entrar pela Moca, depois entrar numa pracinha que tem lá, depois você volta, entra num contorno e vai chegar na Ford? É esse o mapa que você faria? Ou você faria um outro caminho, que você pega as avenidas principais, que pode ser um pouco mais demorado, mas você sempre chega na Ford. Ele falou, eu pegaria o segundo. Eu falei, é que vocês aqui estão fazendo o primeiro. Vocês estão aprendendo tutoriais de software, você fica apertando um botão com uma apostila desse tamanho, e vocês não têm um procedimento de engenharia para usar elementos finitos. Essa é a questão fundamental. Quais são os passos? O que o software me pergunta? Eu até costumo dizer o seguinte, se você, qualquer pessoa, qualquer um de vocês, se fizer um treinamento numa manhã, numa máquina de ultrassom, não precisa um médico, não. Você vai lá, aprende os comandos, põe o gelzinho e tira a fotografia de uma mulher grávida. O que você vai fazer com isso? Nada, não sou médico. E engenheiro está fazendo isso. Tem um monte de engenheiro que faz isso. Ele pega um tutorial de software e fica fazendo o tutorial. Porque ele está invertendo a ordem das coisas. E isso já acontecia no passado, né? E hoje, como os softwares são extremamente, né, amigáveis, vamos dizer assim, até tem uma pergunta que é interessante, né? Às vezes o cara chega assim e fala, pô, meu software é mais amigável que o seu. Ele não me pergunta esse tipo de informação, automaticamente ele está usando um default. O software de elementos finitos tem uma sequência normal. Então, quer dizer, durante todo esse período, eu percebi que até hoje a gente usa as ferramentas mais avançadas. Continuamos fazendo serviço, continuamos implantando a tecnologia e dando treinamento, sempre com o foco no conceito, né? Porque até surgiu uma frase que a gente coloca nos livros. Se o engenheiro não sabe modelar o problema sem ter o computador, ele não deve fazê-lo tendo o computador. Porque as perguntas que o software de elementos finitos faz são as mesmas perguntas que a sequência da teoria. Quando a gente dá um curso de teoria, existe uma lógica, a gente monta um quadro sequencial, porque o método dos elementos finitos, ele tem uma lógica clara. O engenheiro de estrutura, até brincando, né? Eu dava aula há muito tempo em cursinho, sábado eu dava aula o dia inteiro, das 7 da manhã até 6 da tarde no ano, e o pessoal falava, ele não tem uma dúvida, dúvida? Você, além de dar aula, também trabalha? Eu falava, meu Deus, eu respondia, né? Eu falei, não, meu pai tem um amigo que tem uma pedreria em Santos, eu carrego umas pedras lá no final de semana para ganhar um troco, né? Ou seja, é uma coisa interessante, né? A gente sempre, durante esse período todo, foi tentando criar essa metodologia em que tem uma lógica de usar o método. Uma lógica, que não muda nunca. Eu estava falando da estrutura, né? Você tem uma estrutura, o engenheiro de estrutura. Por que eu falei aquilo do você dá aula além de também trabalho? Porque o engenheiro de estrutura só calcula a deformação a vida inteira. Ele fala, mas ele só faz isso? Só? Mas uma encarnação não dá para quem acredita, né? Tem cara que passa a vida inteira calculando só navio, só caminhão. E a gente que trabalha numa área que a ferramenta de elementos finitos é muito importante porque ela tem uma amplidão, vamos dizer assim. A gente já calculou navio, já calculou ônibus, calculou carro do metrô de São Paulo, calculou truque do metrô, calculou travessa de carga, calculou prótese dentária. Quer dizer, a mecânica estrutural é a mesma. O círculo de Mohr é sempre o mesmo. Então você consegue usar os elementos finitos e você tem que ser treinado e interpretar no mundo real quais são os comportamentos da mecânica estrutural. Essa é a grande questão do método. Aí o cara fala assim, pô, então eu tenho que saber todos os comportamentos da mecânica estrutural? Sim. Cara, então eu tenho que ser um professor Pardal? Não! Só tem 4. É viga, é chapa, placa e casca, sólido e viga de parede fina. E o cara vai usar um software de elementos finitos e ele não sabe isso. O elementos finitos é uma coisa muito interessante, é um exercício permanente em que o teu cérebro está trabalhando o tempo inteiro. Você tem um problema real e você tem um software que tem. Aqui o problema real, você tem comportamentos físicos e tem elementos que traduzem esses comportamentos físicos. Você tem que fazer essa correlação. E para isso você tem que conhecer a teoria.
Se você não conhecer a teoria, mas é que também tem um outro problema. Às vezes a teoria é dada de uma maneira tão sofisticada, tão hermética, que o cara não relaciona com a realidade física. Isso é problema. É tão problema quanto o cara ficar treinando em tutorial. O cara pega o software e fica fazendo tutorial. Eu acredito hoje que um garoto aí de 16 anos, como tem um ratão de computador, né? Ele pega um tutorial e vai seguindo passo a passo, ele monta uma figura colorida na tela. Só que ele não vai saber interpretar, mas tem engenheiro que está fazendo isso. Quer dizer, eles compram software, empresas treinam o engenheiro no software e não treinam no conceito. Então, agora, tem o outro lado também, né? O cara faz um curso assim, com uma visão teórica, um monte de integral, e você fala assim, e onde isso aqui eu aplico no chassi? Não, isso aqui é como se fosse para abrir o raciocínio da pessoa. Quer dizer, isso não existe. Então, isso, né, revela que precisa ter um equilíbrio entre a teoria e a prática. Você não vai fugir da teoria, não vai banalizar a teoria. Tudo tem explicação física. Quando a gente dá os cursos, né, de linear, dinâmica, não linear, de fadiga, né, e depois dá o curso do software, a gente tem essa preocupação permanente de cada passo que você dá, você tem de saber aquilo que você está fazendo. Isso não é complicado, é que tem um procedimento. E esse procedimento tem que ser obedecido. Esse procedimento tem um nome, é a teoria. À medida que a gente vai falando essas coisas que a gente viveu, a gente lembra de casos, né? Tem um caso que eu nunca esqueço, que ficou marcado. Tem vários, né? Bom, vamos falar um que esse daí marcou a minha vida quando eu estava no IPT, né? Que só foi coisa boa. Eu conheci um cientista ucraniano que quando jovem conheceu Timoshenko, que foi a referência da minha vida, que mudou a minha vida até, me fez seguir um caminho, que foi o professor Nikolai Lebedev. Aliás, ele não gostava de ser chamado de russo, né? Os ucranianos não gostam de ser chamados de russo. O Timoshenko era ucraniano e tal. E o professor Lebedev eu conheci quando ele já estava velhinho, mas era uma sabedoria, acho que foi pouquíssimas pessoas que eu vi na minha vida que montava as equações diferenciais e detalhava a construção do parafuso. Ele vivia nos dois extremos. Isso era raríssimo. E eu fiquei 8 anos do lado dele trabalhando. E o professor Lebedev, ele é engraçado, né? Porque como ele veio para o Brasil com uma certa idade, ele tem uma história aí muito rica na época da guerra, que ele ficou doente, não pôde voltar para a União Soviética. E ele chegou para mim e falou assim, né, um dia, ele falava atrapalhado, porque já é um cara que veio para o Brasil com uma certa idade. Abiline, eu dar grátis minha experiência para você. Eu falei, pode anotar, professor, estou anotando. Você precisa, sabe, teoria. Isso é muito importante. Você não pode esquecer que sabe teoria. É o grátis experiência. Se não sabe teoria, antes de pular na casa, pula na igreja e muito reza. Ele sempre falava isso para mim. Aliás, eu tive, né, durante uma época, alguns desvios do meu mestrado, porque eu me desentendi lá com o meu orientador. Eu falei, não, peraí, está errado, deixa eu voltar. Eu voltei para o mestrado, refiz tudo e fiz o doutorado por conta dessa influência do professor Lebedev. O professor Lebedev era um cara fantástico, né? No começo a gente teve até algumas, porque quando nós trabalhamos nos projetos militares, né? E ele são fatos pitorescos, né? Que agrupamento que era lá no agrupamento de engenharia naval, lá no IPT, né? E a gente fez um projeto inédito no Brasil militar, que está até nos livros lá, que eles chamam de Sistema Tático Leve para a Transposição de Curso d'Água. É uma ponte flutuante, né? E aí, quando a gente começou a trabalhar juntos, né? Ele chegou para mim e falou assim, Abiline, eu quero saber que teoria você usa para cálculo de ponte. Eu falei, professor, eu uso elementos finitos. Ele falou, mas este americana software? Eu falei, sim, americana, este é americano. Foi feito na NASA, que eu uso até hoje. Ele falou, você precisa russa teoria. Este é mal para você. Você precisa teoria russa e tal. Bom, aí a gente fez uns testes, né, e teve algumas discordâncias de resultado, mas acho que ele estava muito nervoso e ele foi calcular uma raiz quarta lá e se enganou. Aí
E eu desesperado, falei, meu Deus do céu, o que eu faço? Eu fui lá de novo, rodei o modelo, fiz todo o modelo de elementos finitos à mão, rodei umas 3 vezes, falei, desespero, né? Porque ele chegou para mim e falou assim, Aveline, eu quero definitivo teste. Quanto deu deslocamento do seu modelo? Eu falei, professor, deu 700 milímetros. Este errado, este mal, este americana. E aí eu voltei, depois de umas 3 horas, ele chegou na sala e falou para mim, Aveline, eu tenho interessante coisa para falar para você. Eu falei, pode falar, professor. Você sabe que, em alguns casos, excepcionalmente, software americana também acerta. Eu falei, que bom, professor, então vamos trabalhar juntos, que trabalhar junto é melhor que cada um sozinho. Ele falou, isto é interessante que você falei agora. Isto é bom. Você também, algumas coisas, excepcionalmente, certa também fala. Eu falei, obrigado, mestre, obrigado. Eu era jovem, né? Eu tinha 30 e poucos anos, ele tinha 80 e tal. Mas foi uma experiência que marcou a minha vida. Qualquer coisa que eu faço, né? Os livros que eu publico, eu coloco um agradecimento eterno ao professor Lebedev. Mas por que eu estou falando isso? Teoria. Não pegue um software de elementos finitos sem saber a teoria, com uma visão de engenharia. Isso é importante. E a segunda situação aconteceu comigo que eu estava em Porto Alegre, não, em Caxias do Sul, perdão. Eu dei muitos cursos, né? Dei curso, como eu falei, dei curso para o pessoal da Randon no Sul, dei curso em Porto Alegre no CREA, para a Fiat. E para muitos alunos, a gente dá curso em universidades, isso aí é acessível ao aluno, né? A gente dá cursos em universidades para o pessoal dos projetos acadêmicos, Baja, Aerodesign, lá em Bauru, né, que a gente tem a nossa unidade. E eu estava dando um curso em Caxias do Sul. No intervalo do almoço eu recebi uma ligação no telefone celular, já faz alguns anos, né? Ainda era aqueles tijolão de celular, tá? Aí quando eu recebi o telefonema, uma pessoa perguntou para mim, né? Ele falou assim, eu soube que você dá curso de elementos finitos, né, que você implanta, e eu queria usar um software de elementos finitos porque a gente está precisando utilizar, que os nossos clientes estão exigindo que a gente apresente um laudo de elementos finitos do produto que a gente está oferecendo. Eu falei, sim, nós podemos fazer isso. Aí eu fiz uma perguntinha, né? Perguntei assim, você já conhece a teoria? Ele falou, não, eu queria uma coisa mais objetiva. Eu fiquei falei, coisa estranha, né? Isso aqui é uma coisa mais objetiva. Mas você não sabe a teoria? Eu vou te ensinar a fazer uso do software, vou te ensinar a tutorial. Porque cada passo que eu dou no software tem uma justificativa conceitual. Que elemento eu uso? Que tamanho de elemento eu uso? O que eu quero simular? Isso tudo não é complicado, mas tem um procedimento. Mas não consegui convencer e, como consequência, eu falei, não, isso eu não faço porque se eu fizer isso, você não vai tirar proveito e depois ela vai falar mal do software de mim, não vou fazer isso aqui. Mas eu não perdi a oportunidade e fiz uma pergunta para ele. Quer dizer, em primeiro lugar é o seguinte, se você está dizendo que o cara fez o curso e vai embora, trate ele bem que ele não vai embora. As pessoas só saem de certas situações quando são maltratadas. Todo mundo quer ter a sua profissão, ganhar dinheiro, trabalhar, mas ele quer fazer uma coisa que ele goste. Porque você vai trabalhar a maior parte da sua vida, você vai ficar mais com a sua vida, com a sua profissão, do que com a sua família, a rigor, né? Aí eu falei, você já pensou numa outra situação? Se você não treina e ele fica. Aí ele ficou meio assim, eu falei, isso tem um nome, isso chama recall. Recall. A gente vê toda hora aí, vamos fazer recall, por quê? Porque o cara errou no cálculo. Então, existe muita gente que está usando a ferramenta computacional de elementos finitos e desconhece profundamente os conceitos básicos do método, que é relativamente simples. Claro que tem um procedimento, né? Você tem um conjunto, uma estrutura, você divide em elementos, os elementos estão conectados nos pontos que são nós, é que nem uma mola equivalente. A partir da rigidez de cada pedacinho, você tem a rigidez do conjunto. E sabe como o conjunto se deforma. E aí você vai fazer um julgamento se aquela deformação para aquele material é aceitável ou não. É claro que tem uma matemática, né? Tem uma matemática envolvida nisso, né? Que a gente tem que ter sempre com uma visão de engenharia, com uma visão física.
Às vezes eu vejo que o cara está fazendo um curso de elementos sinistros e ele integra a deriva, e ele está otimizando, e ele não fala, bom, e ali, onde é que isso aí é lá no chassi, onde é que é ali na peça mecânica? O cara diz, não tem conhecimento disso. Então passa a ser uma abordagem matemática. Ele está manipulando números, que no meu entender são números frios. Então essa é uma questão que eu diria que é uma questão fundamental, né? Isso se reflete no dia a dia. O NCE é uma empresa pequena, né, que é uma empresa de consultoria, mas por uma questão de acreditar no que faz, todas as pessoas que trabalham no NCE, alguns começaram como estagiário e hoje estão fazendo doutorado, né? E continuaram com a gente, todos, antes de mais nada, fizeram o curso de teoria. Ponto número 1. Segundo, depois aprenderam a usar o software. E no terceiro ponto, o que a gente fez? A gente pegou um case que a gente já tem resolvido e fala, resolva. Mas resolva, nós vamos orientando passo a passo. E aí que o cara vai levantando o voo, né? E é um voo seguro, porque ele está sempre relacionando a teoria ao conceito. Vamos falar uma frase que o engenheiro conhece, né? O importante não é o valor da função, é a sua derivada. Às vezes o cara faz um curso de tutoriais, ele aprende 3.000 comandos, tum, aí ele estaciona, ele não sai daqui. Quando a derivada é alta, o crescimento é contínuo. E quem trabalha com elementos finitos, cada problema, cada dia é diferente do outro. É o que eu estava falando, nós já fizemos prótese, fizemos navio, fizemos ônibus, fizemos carro do metrô, fizemos peneira vibratória, calculamos estruturas de torre, né, de eletricidade, aquelas que ficam lá em cima, que tem que trabalhar com os cabos que transmitem alta potência, né, alta energia. E isso daí, eu até diria o seguinte, fazendo uma brincadeira, né, que acho que eu comentei até antes, assim, se comentei, me desculpe a repetição, só tem um círculo de Moore. Não tem 3 círculos de Moore, só tem um. Ou seja, a mecânica estrutural, quando você estuda o estado de tensões ao redor de um ponto, a mecânica estrutural é sempre a mesma. A questão é você identificar o problema que é objeto da sua análise. Bom, a gente procurou então dar uma visão geral, né? Mas fica algumas coisas marcadas, né? Eu tenho 2 acontecimentos marcantes, além dos que eu falei, que até eu fico com, assim, dá uma saudade, porque eu tive contato com uma pessoa, né, que era um grande amigo, né, além de ser meu orientador, que era o professor Nunes, né, professor Carlos Alberto Nunes Dias. Ele era um cara fantástico, ele foi meu orientador no mestrado e doutorado. Como eu trabalhava no IPT, e cada projeto era diferente do outro, né, você está sempre fazendo coisa nova, porque você não tinha, às vezes, uma referência anterior, né? Ah, vamos fazer igual aquele outro. Não, é um projeto novo, né? E então você precisa conhecer a teoria. E eu fui buscar um mestrado. Hoje, às vezes, tem uma discussão que é engraçada, né? O pessoal fala, você vai fazer doutorado para dar aula. Não, necessariamente não. Uma parte é a carreira universitária. Eu posso dizer até porque eu vivi nos 2 mundos. Durante o meu mestrado e o doutorado, era abrigado pelo Departamento de Engenharia Naval na Escola Politécnica. E pelo Departamento Naval, eu fiquei 18 anos dando aula no Programa de Educação Continuada em Engenharia da Escola Politécnica, que é um curso de especialização, é uma pós-graduação, que era o FDTE, depois passei o PS. Então eu fazia isso pelo Departamento Naval. E teve uma receptividade muito grande esse curso, porque esse curso ele foi oferecido com essa visão, com uma visão de você dar a teoria, mas juntar as experiências práticas, né? Então, até hoje, nos cursos que a gente dá no próprio livro, quando a gente escreveu, a gente sempre dá a teoria, mas olhando para o problema real, porque a gente vivenciou isso. Então, nesses anos todos que eu tenho trabalhado com a tecnologia de elementos finitos, eu estou fazendo a função acadêmica, mas estou fazendo o mundo real. Essas coisas tendem a andar juntas, né? E por que eu falei do professor Carlos Alberto Nunes Dias? Porque quando eu comecei a fazer um mestrado e doutorado, e ele meu orientador, toda vez que eu matriculava num curso, ele falava para mim, Avelino, isso aqui vai ser útil para você?
tem certeza que esse curso vai te ajudar? Eu queria dizer o seguinte, sim, Nunes, muito obrigado porque no começo eu tive uns desvios aí, porque eu comecei a fazer uns cursos que não tinha nada a ver com a realidade. Por isso que eu depois acabei tendo uma desinteligência aí com o meu orientador, e depois eu voltei para o mestrado, né? E encontrei o cara ideal, que foi o professor Nunes Dias, um grande amigo que infelizmente não está mais entre a gente. Mas o que eu fiz? Eu falei, poxa, eu quero trabalhar com estrutura. Então eu preciso conhecer elementos finitos, eu preciso conhecer fadiga, eu preciso conhecer mecânica de fratura, eu preciso conhecer vibração, eu preciso conhecer técnicas de construção, propriedade mecânica de material. Todos os cursos que eu fiz no mestrado e doutorado tinham relação com esse mundo real, né? E isso foi fantástico. Para mim, o mestrado e doutorado para mim foi de uma realização que, puta, é impressionante. Porque não teve uma matéria que eu fiz quando o Nunes foi meu orientador em que eu não vislumbrasse o que eu uso hoje. Eu uso isso hoje, todo dia. Nós estamos calculando agora lá um componente, né? Estamos aqui perto do Natal, calculando para entregar e que tem problema de fadiga. Então você tem que fazer um modelo em elementos finitos, você tem que interpretar o resultado e depois aplicar fadiga e ver se isso vai ter uma vida em fadiga que vai durar tantos ciclos que é a exigência do projeto. Então, quer dizer, use a teoria, né? Então, o meu apelo para o mestrado e doutorado, quando eu fui orientado pelo professor Nunes, né, que antes de mais nada era um grande amigo, foi sempre no sentido de falar, isto eu vou usar ali no meu dia a dia. Isso é absolutamente fundamental, né? Porque eu citei, eu acho que isso aí é bom frisar. Tem os dois extremos, que é o cara que é apertador de botão de software. Esquece. E o outro lado também. O cara fica estudando, né? Aliás, eu brinco muito com os alunos isso daí, né? O cara chega e fala assim, eu já ouvi essa frase até, né? Os caras, olha, nos 2 primeiros anos da faculdade vocês vão estudar uma série de recursos matemáticos para abrir o raciocínio. E depois você vai entrar praticamente na engenharia. Imagina lá no céu, o Fourier, né? A série de Taylor, quando você vai fazer, por exemplo, elementos finitos, é a mola. Se você tem uma mola de constante 100 kF por milímetro, você aplica 100 kF, ela deforma 1 milímetro. O que é um problema linear? A rigidez não varia. Você dobrou a carga, dobrou o deslocamento. Aliás, tem uma coisa que é engraçada, né? Se tu perguntar a um matemático, o que é um sistema linear? Ele vai falar assim, é um sistema governado por equações diferenciais lineares a coeficientes constantes, em alguns casos podendo ser variáveis com o tempo. Você fala, muito obrigado. O que é um sistema linear para o engenheiro? Dobrou a carga, dobrou o deslocamento. Acabou. O engenheiro precisa saber isso, né? Então, a ferramenta, a matemática, né, está presente, mas o que é um problema não linear? A rigidez varia. O linear, a rigidez não varia. Por que ela não varia? Pequenas deflexões. Quando você vai lá no manome e fala, a viga não pode ter um vão, a deflexão máxima não pode ser o vão dividido sobre 300. Quando ele diz que a deflexão máxima na norma não pode ser maior que o vão dividido por 300, é que ele está querendo que você use a teoria linear. Isso é uma hipótese que o engenheiro tem que saber. Aí quando você roda o software, você sabe disso? Não. Você vai lá e olha o resultado. Se aquela deflexão for grande, tem 2 maneiras de resolver o problema. Uma é você mexer no órgão mais sensível do corpo humano, que é o bolso. E você aumenta o tamanho da viga e trabalha na pequena deflexão. A outra é você rodar a análise não linear. O que é a análise não linear? A rigidez varia. Ah, mas como é que eu vou prever a deformação? Porque eu para calcular a deformação, preciso da rigidez. E se ela varia? É por isso que você estuda a série de Taylor e o método de Newton-Raphson. Não é para abrir o raciocínio. Então, eu estou dizendo que o engenheiro, ele tem que ter obrigatoriamente, por dever de ofício, uma conexão entre a matemática e o mundo físico. A não ser que ele goste de viver perigosamente e comece a cair coisa na cabeça dos outros. Então o elemento finito é uma ferramenta poderosa. Ah, ela resolve todos os problemas? Sim. Ah, mas é uma ferramenta mágica? Não. Quando você pega um programa de síntese, estou falando de engenharia. Se você pegar um monte de fórmula, você cria um programinha, entra com comprimento, com altura,
Qualquer um trabalha com um programa desse. E aí ele cospe, vamos dizer assim, de uma maneira popular, um monte de informações daquela estrutura. Mas é sempre igual. Quando você trabalha com elementos finitos, você abre o software, não tem nada. Tem só um XYZ e tem um branco na sua frente. Quem vai montar o modelo é você, não é o software. Aliás, eu vou até fazer uma brincadeira, né? Se você falar, vamos ver, eu vou pegar o software e pedir para mandar um modelo, isso é assédio moral, coitadinho do software, né? Vem o sindicato do software e te processa, pô. Porque você depende, o modelo de elementos finitos é um problema de análise. Você tem que montar um modelo que represente a realidade física. E para isso você precisa conhecê-la. Você tem que conhecer o comportamento da mecânica estrutural e saber que comportamentos esses são representados no software e com que eficiência, eu quero dizer, que elemento e que tamanho de elemento você vai usar. Isso você sabe antes de montar o modelo. Então, quer dizer, a ferramenta de simulação é fantástica, mas não dá para pular etapas, né? Não dá para pular etapas, você tem que ter um procedimento. É complicado? Não, mas tem etapas, tem procedimentos. Você tem que saber a teoria, você tem que saber os comportamentos da mecânica estrutural e no software você tem que conhecer os elementos que representam esse comportamento. Bom, a gente faz um ônibus aí, fizemos um ônibus para cá, aí, vários ônibus para cá. A gente não faz 4 ônibus. Ah, vamos fazer o primeiro, vamos fazer o segundo, o terceiro com malhas diferentes. Não! Você já faz uma malha sabendo a teoria que aquilo vai funcionar. Aí depois você vai fazer o teste de campo. Antigamente a indústria automotiva fazia por tentativa e erro. Rodava no campo de prova, quebrou, põe um bacalhau ali, roda até não quebrar mais. Hoje não. Você não faz isso com o navio, né? Ah, o navio, 50 milhões de dólares. Joga o navio no mar. Ah, quebrou. Ah, não deu certo, vamos fazer outro. Ah, vai fazer o avião sobe. Ah, não deu certo. Vamos descer, se der, né? Leva os paraquedas e pula. Então o que eu quero dizer é assim, hoje a indústria automotiva, os ônibus que a gente fez aí, o próprio carro do metrô, a reforma do carro do metrô de São Paulo, isso é coisa recente, né? Alguns anos. Eles colocaram nos carros antigos ar-condicionado, que não tinham, a NCE calculou. E foi feito um teste de carga. Mas o teste foi para certificar o cálculo, não é para ficar, ah, não deu certo, vamos fazer de novo outro protótipo. Não funciona assim. Ou seja, é uma ferramenta poderosa, uma ferramenta fantástica, mas você tem que conhecer o conceito e depois saber manipular esse conceito no software e depois aplicar o seu produto real. Esse tripé tem que andar junto sempre. Senão, não funciona. A gente comentou tudo isso que fizemos, né, ao longo desse tempo todo de NCE, né, porque eu trabalhava no IPT, fui para a indústria, depois eu tive, vamos dizer, a ousadia de montar o NCE no Brasil, né, ser empreendedor. O que acontece? O Brasil, ao longo desse tempo todo, teve vários planos econômicos, teve uma economia que ficou oscilando, né? Por exemplo, né, se a gente fosse falar o inicial ao longo desses 30 anos, nós tivemos épocas assim que a quantidade de trabalho era muito grande. Fizemos trabalho para Mercedes-Benz, para Volkswagen Caminhões, para Iveco, para Maxion, né, que rodas e chassis, para Amstrad Maxion, vagões, calculamos muito vagões de componente de vagão. Teve uma época que a economia, né, ficou oscilando, né, e nos últimos anos foram anos mais duros. Nesses 30 anos aí de NCE, nós fizemos muita coisa, né. Eu diria que se a gente fosse resumir, eu acho que deve estar entre 300 mil e 400 mil horas de cálculo, né, porque a NCE é uma equipe, né, só que nós tivemos épocas assim que a gente tinha muito serviço, né? Que era na década de 90, né? 90 foi uma época muito forte, né? Mas no final da década de 90, de 2000 até 2010, vamos dizer assim, a gente teve bastante serviço, né? Tinha contratos aí com empresas que fabricam caminhões. Essas aplicações eram uma coisa que as indústrias maiores tinham isso quase como um processo, era compulsório, né? Porque o que acontece? A Volkswagen, caminhões, ela tinha que calcular o caminhão, depois ir para o campo de prova, né? Para certificar.
Então tem uma área de cálculo. A Iveco também, a gente implantou na Iveco, né? A MWM idem. Só que é o seguinte, a GM e a Ford, elas compram o motor da MWM para colocar na picape. Ela exige da MWM o cálculo de elementos finitos. A MWM recebe uma peça da Bosch, que é o suporte da tomada de força para colocar no motor. E ele exige da Bosch o modelo de elementos finitos. Nós treinamos várias empresas que são fornecedoras da Petrobras. A Petrobras, ultimamente, ela está exigindo que qualquer coisa que você forneça para ela tenha que ter um modelo de elementos finitos. Inclusive foram feitos testes no IPT que a gente acompanhou. Você tem uma família de componentes, você calcula e você vai lá com o strain gauge e mede e mostra que a coisa está funcionando. Toda vez que você for calcular componentes daquela família, aí você não precisa fazer o teste, desde que você siga os mesmos procedimentos. Então eu diria assim, e hoje tem muitas empresas menores, né? A gente já teve contato com empresas menores que são fornecedores, né, dessas empresas maiores. E elas procuram, né, tem que de fornecer o serviço. Alguns casos o pessoal quer melhorar, né? Por exemplo, nós tivemos um trabalho com uma indústria aí, a questão de 2 anos, que mexe com aqueles rolos enormes de papel, né? E eles têm lá umas hastes, né? E essas hastes, elas são movimentadas, só que é uma quantidade muito grande. E eles quiseram melhorar o processo deles, de falar assim, ó, eu quero construir um negócio mais leve e economizar no peso dessas hastes, né? Nós fizemos um estudo de otimização para eles, usando elementos finitos, né? Foi um negócio bacana e conseguimos chegar num, né? E hoje é mandatório também, muitas empresas que não são enormes como as montadoras, elas nos procuram para falar, ó, eu quero tirar peso daqui, né? E aí, aí acontecem algumas coisas engraçadas, né? Algumas que nos chamam e falam assim, ó, preciso tirar peso, a gente vai fazer o critério, tal, aplica a mecânica estrutural e consegue. Outros, ele tem uma palavra que eu não gosto de usar essas palavras aí estrangeiras, né? Ah, o nosso target é tirar 800 quilos. Aí eu falo, tá bom, então vamos calcular. Mas eu tirei daqui para tirar os 800 quilos. Eu falei, você já tirou? Sim. Aí a gente calcula e fala assim, ó, aqui precisa colocar um reforço, aqui o outro. Mas eu tirei daí. Eu falei, porque precisava, né? Então, normalmente você, antes de tomar a ação de mexer no produto, se você quiser tirar, otimizar, faça primeiro a análise, né? Tem uma lógica, né? Muitas empresas que são empresas grandes também usam o CAE, né? Mas a gente tem notado também, em termos de formação, tenho dado muito curso pelo Brasil, que os alunos da própria universidade, né? A gente tem condições especiais, junto a um grupo grande de alunos, a gente dá curso, porque o pessoal quer chegar já na indústria conhecendo o método, né? Isso é uma coisa que eu tenho notado que tem acontecido, e especificamente agora, né? Nesse final de ano, da metade do ano agora para cá, hoje, né? Agora, nós estamos no dia 20 de dezembro, né, de 2019, nós estamos com a equipe inteira lotada de serviço, né? Eu não sei se é uma coisa pontual, mas isso está acontecendo, né? Estamos calculando locomotiva, né? Estamos calculando peneira vibratória, que são demandas que estão sendo solicitadas, né? A gente, como diria, né? Eu fui citando alguns casos assim, né? Que a gente foi vivendo ao longo do tempo e se tornam experiências, né? Que a gente agrega. Falei do professor Lebedev, que é uma coisa fantástica. Falei do cara que queria ser mais objetivo e tal. Tem muita história ao longo desse tempo, né? Uma vez eu visitei uma empresa que eles mandavam para a Índia para o pessoal fazer malha, porque o preço hora era muito menor. Só que tem uma coisa que é o seguinte, isso aí eu posso dizer porque a gente fez isso a vida inteira. É mais ou menos que você vai no médico, né? E o médico, eu por exemplo, todas as vezes que eu fui no médico, o médico foi lá, me apalpou. Eu quero um cara que conheça a clínica, a matéria médica, né? Já passei até por algumas cirurgias aí meio invasivas, né? E o cara, né, é um cara de confiança. Isso na engenharia é igual. Eu não faço um projeto, né, na MCE que antes de sentar na máquina a gente não abra e discuta como vai modelar. E vá conversar antes com o cliente.
Porque eu não vou entender mais da operação do produto do que o cliente. Aí o que acontece? Eu vivi isso daí e recebi queixas desse tipo. O cara manda para a Índia porque os preços são baixinhos e o cara recebe lá um pacote, ele começa a fazer um monte de malha e ele manda de volta uma bola quadrada, né? E aí o que acontece? O cara vai ter que refazer. Ou seja, o molho sai mais caro que o peixe, né? Porque o cara recebe um monte de malha de um modelo que o cara lá ele não está conversando com o cara aqui. Para saber exatamente a... Nós fizemos recentemente, assim, isso aí foi uma questão de 2 anos e meio mais ou menos, cálculos desses tanques, né, de armazenamento, de saneamento, tudo de material composto, composite, né? E como fizemos de nacelle de torre eólica para VEG, nós fizemos isso, o spin, né? Tudo fibra, o laminate composite que o pessoal chama, né? E quando a gente fez esses tanques, tinham vários tanques para serem otimizados, né? Até a gente usou alguns dados de literatura, enquanto isso o pessoal lá em Bauru, na Unesp, estava fazendo teste, né? Das fibras e tal. Eu lembro que nós ficamos 2 dias inteiros no INCE, né? Ficam lá as 4 pessoas, né? Sem pensar em computador, discutindo como que a gente ia modelar. Isso se chama análise de engenharia. Eu fico espantado, porque a gente brinca também, né? A gente vai vendo as coisas acontecer ao longo desse ano todo. O cara senta na frente de um software, Fine Import Geometry, já aparece um CAD na frente dele. Aí ele fala, o que eu vou fazer? Eu estou brincando, mas não é diferente disso, tá? Vamos fazer uma malha. Para quê? Mas que você vai fazer essa malha por quê? Não, vamos fazer a malha, depois a gente discute para quê. Pô, como assim? O cara vai fazer uma malha? Ele tem um objetivo naquele modelo, tem uma coisa que é central, é obrigatória. É a primeira pergunta. Que tipo de resposta o seu modelo investiga? Dependendo da resposta que o seu modelo investiga, de uma mesma estrutura, o modelo pode ser totalmente diferente do outro. E isso é conceito, não é complicado. Então a gente passa, por exemplo, como eu falei desse laminate composite aí, dos tanques de material composto, né? A gente ficou discutindo lá, fiquei lá em Bauru com o pessoal, não, aqui, e essa parte aqui, porque tem a peça funde, é uma fusão química, né? O composite, ele, quando coloca 2 materiais lá, ele... Como é que eu represento isso daqui, né? Tem um negocinho chamado Constraint Equation lá no software, que não é complicado, né? Não é complicado. Aliás, você aprender muitas vezes isso aí para abrir o raciocínio, lembra do colegial? Você pegava um sistema, 4x mais 8y mais z igual a 0, 4 igual a 0, 6x, resolver o sistema admitindo que x igual a 4y e 3 e z igual a 2z. Você está resolvendo o sistema impondo uma condição. Isso é um constraint equation. É que você abriu lá, abriu o raciocínio. Isso se usa em elementos finitos todo dia. Só que isso tem um contexto físico. Eu vou mostrar um exemplo aqui, ó. Pega isso aqui. Isso aqui é um componente que você já viu na prática, né? 2 barras assim. Ele anda em X, em Y e Z, é a mesma coisa. Só que quando esse cara gira, o outro não gira. Então ele não pode ser o mesmo ponto, porque o mesmo ponto não pode ter 2 rotações. Isso é um constraint equation. Você pega 2 pontos e cria uma relação entre eles, que eles se movimentam igual em certas direções e outras eles estão desacoplados. Isso é complicado? Não. Mas você tem que estudar. Você tem que saber a teoria. É assim que funciona. A gente falou bastante coisa, né, sobre o CAE, mas tem algumas coisas que a gente vai lembrando, né, ao longo do tempo. Por exemplo, hoje as empresas estão procurando mais, né, formar os seus funcionários. E o curso, à medida que a gente foi avançando, ele teve um histórico, né? Hoje o curso aí da UNICE tem, né, um conhecimento no mercado, as pessoas, por causa dos livros também, que a gente criou um livro com base conceitual também, né? Uma coisa palpável, que o cara enxerga a realidade física. Mas isso teve uma história. Quando eu fui para a indústria, e precisou calcular por elementos finitos, né, o metrô, que fui para a Cobrasma, eu falei assim, tem algumas coisas engraçadas, né?
eu era o responsável por uma área de cálculo e eu pedi para o pessoal fazer cursos na universidade. Vamos falar o milagre, mas não o nome do santo, né? A gente fala as pessoas que nos ajudaram. Aqueles que complicaram, vamos deixar só como conceito. E tinha um gerente que ele falou assim, olha, na sua folha de apropriação de tempo, esse cara que saiu para fazer um curso na universidade, que era de elementos finitos. E ele colocou como trabalho externo. Eu falei, sim, é trabalho externo. Eu pedi para colocar como trabalho externo. Porque ele foi lá para aprender, para usar na empresa, fazer um produto melhor, e isso vai ter repercussão no seu salário, inclusive. Então, isso é uma filosofia, né? E o que aconteceu? O pessoal foi na universidade e veio com uma dúvida, as primeiras aulas. Falou, Avelino, pô, comecei lá, o mundo integral, começou a usar uns variacionais assim no primeiro dia e tal. Onde eu vou usar isto no ônibus? Aí eu falei, nossa, isso é problema. Aí eu falei, eu vou montar um curso de elementos finitos para nós aqui dentro da indústria. Aí você vai ver onde você vai usar no ônibus. Foi quando surgiu o curso que a apostila era à mão, fiz tudo bonitinho, tudo organizadinho, que foi a mesma apostila que eu usei na Poli para dar o curso do PES durante 18 anos, que depois se transformou no livro. Né? Então, eu diria o seguinte, e teve uma dificuldade grande, porque a empresa precisava do uso de elementos finitos, mas essa história aí foi sendo construída teve muito suor no processo, né? Porque existe essa questão, que é uma questão candente aí, de você ver a teoria e você ter um mundo real e não conectar as coisas. Isso é uma grande dificuldade. É tão grande e tão inoperante quanto aquele do cara que fica fazendo tutorial. Da mesma ordem de grandeza isso aí, né? Que a gente tem que ter um cuidado gigante nisso aí, né? Senão a coisa não funciona. Então, isso, né, a gente procurou treinar as pessoas, daí surgiu até o livro, surgiu desse caminho. Né? E aí, as pessoas, por exemplo, hoje, quando o curso foi evoluindo, a gente tem sido procurado por muitas empresas, né? Empresas, né, que matriculam, né? Algumas querem fazer o treinamento em company, a gente vai lá e dá o treinamento em company. Outras, elas vão no NCE para fazer o treinamento porque o cara ele quer ter uma ideia física, né? E a repercussão que isso tem tido, eu fico muito feliz, porque o pessoal está começando a enxergar, né? Às vezes eu tenho reações no curso assim, então era isso. Porque o cara estava usando lá uns elementos e o segredo, né, vamos dizer assim, não gosto dessa palavra, né, pulo do gato, segredo, não é isso que eu quero dizer. Eu digo assim, você tem um elemento, ele calcula de uma maneira dentro dele como é que a deformação e a tensão varia. Você precisa conhecer isso. E saber na estrutura como que a deformação varia naquele trecho, de maneira que você vai montando, entre aspas, um Lego, né, de elementos finitos. E isso é complicado? Não. É que você, de novo, tem que conhecer os comportamentos da mecânica estrutural. Se você pegar um navio, vou dar um exemplo, um navio, 120 metros por 20 metros de altura, quando ele está fletindo no mar, é como se fosse uma viga, em que em cima é tração, embaixo é compressão e vice-versa. Isso tem um nome, chama estado plano de tensões. Provavelmente você estudou, estado plano de tensões. Onde eu uso isso na prática? Não, isso aí é um caso que a tensão é constante. Isso acontece no navio, no avião, no submarino, no vagão, na asa do avião. É o comportamento global. Só que localmente tem uma carga e ela tem uma flexão, ela embarriga localmente. Isso é uma placa. Existe um livro do Timon Shemp que tem a teoria de placa. Aí quando os dois atuam ao mesmo tempo, isso é uma casca. Isso é uma pergunta recorrente. Quando que eu uso casca? Quando que eu uso placa? Quando que eu uso... Não, você tem que conhecer o fenômeno físico. E nós estamos falando agora. Isso daí tem que ser falado, né? Durante o desenvolvimento do conceito. Quer dizer, a gente precisa estruturar o conhecimento de tal sorte que a gente fala, ó, o conhecimento é esse, o fenômeno físico é esse,
E essas coisas estão relacionadas dessa forma. E tem uma competência de fazer isso. Por isso que as malhas podem ter tamanhos diferentes em função do elemento. Tem elemento que é ruim de serviço. Até vou fazer uma brincadeira. Todo mundo aqui, eu acho que já contratou, né, uma obra em casa, né? Vai fazer obra e tal. E aí ele contrata 10 caras assim, a coisa não anda. Né? O cara tá em dificuldade. Aí tu pergunta pro cara, o que tu tá fazendo aí? Fala, não estou fazendo nada. E tu? Eu ajudo ele. Entendeu? Esse cara é o triângulo linear lá do Elementos Finitos. É o triângulo. O cara coloca uma chapa, ele mete um triângulo desse tamanho, linear, né? Porque tem um outro que tem um nó no meio. Ele vai calcular muito errado. E pela lei da perversidade da matéria, a lei de Murphy, a gente faz uns cálculos analíticos de peças conhecidas. O resultado da tensão é 25, o modelo dá 5. Se fosse o contrário, né? Ainda não ia caber, né? Cair nada na cabeça dos outros. Então, mas isso tudo é previsível. É previsível. Você tem um comportamento previsível porque você precisa conhecer a teoria com uma visão de engenharia, aí você usa o software e aí você vai lá e aplica no produto real. Não é complicado. Isso que a gente acabou de falar agora, a gente pode citar casos reais que essa necessidade ela é cumprida, como diz assim, é entendida. Eu dei aula vários e vários anos para Pirelli. Pirelli tinha uma engenharia matemática que eles chamavam, que era o Argemiro, né? O Argemiro hoje está na Itália, né? Um cara muito bom, entende muito de borracha, e usa um software específico para borracha. O que acontecia? De 2 em 2 anos eu ia lá treinar o pessoal deles, porque eles queriam que as pessoas, depois que eles fossem treinados no produto internamente, eles conhecessem a teoria. A Volkswagen Caminhão aconteceu isso também. Quando a Iveco montou a engenharia deles, que o seu Renato Mastrobuoni saiu da Volkswagen e foi para a Iveco montar a engenharia, ele me chamou para dar treinamento. Dei treinamento de estática, de dinâmica, dei treinamento no software e o pessoal foi lá e seguiu, né? Depois vai, mudança. Na NWM também. Então, essa questão da universidade e da empresa, há empresas que realmente têm essa visão. Eu acho que isso está melhorando, vamos dizer assim, né? Porque, e às vezes eu não estou falando nem porque o cara tem um espírito assim científico, é por causa que é exigido. É exigido. A Petrobras exige que o cara entregue para ele o modelo de elementos finitos, senão não vai entregar o produto, né? Eu já participei de algumas inspeções que foram feitas por aquelas empresas, tipo o Bureau Veritas, por exemplo, que vai fazer, né, uma inspeção no fornecedor da Petrobras. E aí eles fizeram um treinamento com a gente e durante essa inspeção eu estava presente. Por quê? Porque como eles sabiam que iam ser cobrados, a gente treinou na teoria a equipe de engenharia que ia fornecer para a Petrobras. Depois a gente, a 4 mãos, fez... né, ensinou o software e depois fez modelos das peças que eles iam entregar para a Petrobras. E à medida que chegavam os consultores lá, né, por exemplo, do Bureau Veritas, outras empresas, eles ficavam cobrando. Qual é o certificado que você fez o curso? Qual foi o trabalho desenvolvido? Eles faziam uma visão assim completa, né? É que isso aí, com o advento dessas normas, né, como o ISO, a ISO é uma coisa que na época lá de 70 e pouco, quando eu comecei a estudar engenharia naval, não tinha ISO, mas tinha sociedade classificadora. Por quê? Eu vou te dar até um exemplo banal, né? Vamos supor que você compra um carrão aí, caríssimo, aí você sai da loja. O que você faz antes de sair da loja? Você faz um seguro, né? Se o cara der uma batida no teu carro quando você sai da loja, dependendo do carro, o conserto vai sair mais caro que um carro popular. Então o cara faz um seguro. Agora você imagina um navio, né? Não tinha ISO. Aí ele chega lá e vai na seguradora. Eu quero segurar o meu navio. 50 milhões de dólares. Você quer segurar? E qual a sociedade classificadora que avaliou o seu navio em termos de cálculo e em termos de
de construção, porque tem procedimento de construção e de cálculo. Aí você chega para a seguradora e fala assim, não teve nenhuma sociedade classificadora. A garantia sou eu. Você não vai fazer o seguro, você não vai segurar o seu navio. Porque ele tem que ter garantia que ele foi bem calculado e bem construído. A engenharia naval funciona assim. Já naquela época. Não tinha ISO, mas tinha o Bureau Veritas, o Lloyd's Register, o ABS, que por acaso são as mesmas empresas que fazem parte dos processos da ISO, né? Porque eles têm todo um processo de certificação. Se você está fazendo um negócio que tem garantia. Não é que o cara vai segurar um navio de 50 milhões de dólares lá, ou o que for, e o cara não sabe se o navio vai rachar no meio. Meu Deus, ninguém vai fazer isso. Então, essa é a questão. Agora, é claro que se a gente for pensar com certo cuidado, né, de tudo isso que a gente está comentando, trocando ideias aqui, a gente sente que a universidade, em alguns momentos, não todas, mas ela está um pouco desconectada do mundo real, né? Precisaria ter essa conexão. Eu já vi, por exemplo, universidades que o cara vai estudar elementos finitos. Ah, abre o ANSYS aí, abre o Nastran. Vamos fazer uma viguinha agora aqui. Esse feedback eu recebo dos alunos. Por que você está fazendo o curso aqui? Né? Não, eu quero sair, eu quero aprender, eu quero trabalhar com elementos finitos, eu quero fazer um teste para entrar na Embraer, o pessoal quer, eu já está querendo que você saiba isso daí, a universidade. Aí se estudou isso daí? Ah, não, a gente só teve lá uma aulinha que a gente abriu o software e apareceu a viguinha lá deformada, fiz um tutorial. Então, isso aí, quando o NCE começou e foi buscar esse tipo de mercado, né, vamos dizer assim, o NCE tem dois lados, é fazer serviço, a gente faz serviço de engenharia, a gente calcula, como eu falei, deve dar mais de 300 mil horas ao longo desses anos, mas tem o lado da educação, porque a minha vocação, eu falei, não, isso tem alguma coisa que está errada que não está certa aqui, eu não concordo com isso. Mas existe essa questão, né, em que a universidade, às vezes, ela está desconectada, né, precisa mudar, né, precisa ter essa base conceitual e com a visão de engenharia, para que a pessoa saia e se desenvolva, né. Então, quando montei o NCE, que eu tinha um passado de ensino, são coisas do passado que eu nem citei, mas eu diria assim, no primeiro ano da Poli eu comecei a dar aula no curso Politécnico. Fui fazer um concurso para professor, eu fazia naval e eu dava aula no curso Politécnico. Depois eu fui para o Anglo. E a gente fez livro de física, né? Eu tenho 2 coleções de física, uma de 4 volumes, que tenho 3 volumes, uma livro do professor, e outra de 8 volumes, né? Que estão esgotadas, né? Porque foram livros que foram usados em colégios muito fortes, em algumas faculdades, né? E nos livros de física a gente teve uma receptividade muito boa, como tem no Elementos Finitos, né? Aliás, tem 3 disciplinas que o aluno tem dificuldade. A primeira é física. Por que ele tem dificuldade na física? Porque ele não conecta o mundo físico às equações. O cara vai estudar na física assim, o que é um movimento uniforme? É um movimento cuja função é S igual a S0 mais VT. Pô, o cara falou um negócio desse, desculpe eu brincar, você tem que pegar um gato morto e bater no gato. Quando o gato pinhar, você para. Porque dá licença, né? Não é isso. Isso é uma consequência. Então, a abordagem física do problema. Segundo é a resistência dos materiais, porque ele tem que ligar o mundo físico às equações. E terceiro é o elemento sinistro, por causa do maldito tutorial. Então eu diria o seguinte, por que eu acho que esse negócio não cresceu assim tão e tem tido uma demanda muito grande de procura de curso? A gente teve muito no NCE isso daí, nós treinamos muitas pessoas. Por essa dificuldade que eu acho de não relacionar o mundo físico com... né? Claro que tem uma questão do software, né? As empresas, às vezes, para uma empresa, mesmo que seja uma empresa média, você vai pegar um preço médio de software, aí, do Nastran, não vou citar valor, mas isso está dentro de um padrão que qualquer empresa, né, consegue. Eu já vi até profissional liberal que comprou software para dar consultoria. Né? Então, eu acho que tem essa questão, né, da falta de visão. Você ligar o mundo, né, da teoria ao mundo real, né,
E também a visão econômica, né? O cara não entende que ele comprando um software, ele vai produzir e vai conseguir ganhar, né? Eu diria até fazendo uma comparação que isso é da minha cabeça, pode ser até que alguém não concorde. Existem duas coisas. O cara fala assim, tem software de gestão, né? Software de gestão é para você economizar. Ou isso é bacana, né? Você vai lá, economiza, você tira a despesa da empresa e tal. O software de CAE é para você ganhar. O que eu quero dizer assim, se você tem um mau projeto e você vai fazer a gestão de um mau projeto, não está nada. Quer dizer, você pega um projeto que está com excesso de peso porque ele não calculou. Ou então tem falhas. E aí ele vai fazer, vamos fazer a gestão da empresa. Vamos economizar. Vai gerir um negócio que não funciona, ou que está super pesado. Então isso daí é um pouco de conscientização que as empresas também deveriam ter, que a tecnologia traz ganho. Esse negócio, né, que o business é mais importante, é que o cara tem uma visão... Eu vou dar um outro exemplo, olha só que interessante, que pode mostrar um pouco disso aí. É um paralelo apenas. O Elementos Finitos, ele tem uma série de procedimentos formais que te torna a fazer as coisas com mais habilidade, com mais rapidez. Por exemplo, eu vou falar de um software que eu trabalho, o Nastran. Quando você vai lá no Nastran, ele tem uma linha de comandos e tem um negócio chamado Geometry. O que é aquilo? É um CAD rudimentar. CAD rudimentar. Quando que a gente usa aquilo? A gente não usa. Porque eu trago do CAD mesmo, a geometria pronta e toda preparada para receber o modelo de elementos finitos. Aí a gente brinca às vezes até, né? O cara fala assim, não, eu vou economizar. Eu vou comprar o Nastran, que ele já tem um CAD ali, e evito comprar software de CAD. E aí o que eu faço? Eu faço a geometria dentro do Nastran. Só que ele esqueceu do homem-hora. O que ele vai fazer ali em 4 horas, num CAD, né, que é especialista nisso, ele vai fazer em meia hora. Ou seja, esse cara está tornando a solução mais difícil que o problema. Ele tem que no NCE, nós fazemos a geometria no CAD e nós mapeamos, porque a geometria tem que estar toda preparada para fazer uma boa malha. Mas aí já é teoria. Você não pode fazer uma malha toda avacalhada. Ela tem que ser o máximo regular possível. A gente vai falar assim, por que eu estou falando isso? Porque eu vou fazer uma provocação. Por isso que você aprende o jacobiano na faculdade. Não é para abrir o raciocínio. Lembra do jacobiano? Onde você usa isso aí? Isso aí é para abrir o raciocínio. Um dia você verá. Não, você vai usar elementos finitos e não é complicado. Então, essa é uma questão, né? De você conseguir ter eficiência, né? E você ter uma boa gestão no uso do CAE, né? Fazer essa ponte adequadamente. Então, eu diria o seguinte, a gente procurou conversar um pouco, né, desse contexto histórico, que eu comecei a trabalhar em 74 com elementos finitos. Em 74 eu comecei a mexer por causa lá do comandante Elcio, né? O comandante Elcio, digamos assim, era um maluco, né, entre aspas, no bom sentido, que ele em 74 ele deu elementos finitos para nós e deu a análise estatística do mar. Nossa, um negócio assim que os caras nem pensavam, né? E o cara, em 74. E aí eu fiz engenharia naval porque eu adorava, né? Física era resistência 1, 2, 3, 4, mecânico estrutural do navio. Então tinha tudo isso daí, por isso que me encaminhei para essa área. E isso daí tem evoluído, né? A gente tem... Agora eu olho assim hoje, pela vivência do NCE, por todas as subidas e descidas que a gente teve, né? De ter ousadia de montar uma empresa de consultoria, né? Que no Brasil, nos Estados Unidos tem outra visão, né? Empresas como a NCE fornecem trabalho para a NASA. Eles têm um monte de fornecedores, né? Que as empresas de consultoria, e ninguém tem dúvida quanto a isso, né? Você fala, você precisa saber a teoria para usar elementos finitos, né? O cara vai olhar para você e falar assim, mas qual a dúvida? Qual é o problema? Você está... Aqui não, a gente tem essa dificuldade. Mas, como eu sou permanentemente otimista, e eu tenho acompanhado agora, né? Nós passamos por problemas difíceis nos últimos tempos, mas acho que a economia está reagindo, né? Eu não sei se é pontual, mas nós estamos com trabalhos aí. Então, essa dinâmica toda que tem se mostrado, né? A gente ficou muito preocupado nos últimos anos, mas não teve a empresa continuou tendo uma dinâmica. Não é na época que a gente fez todos aqueles trabalhos que eu citei,
Mas eu estou vendo hoje com muito boa perspectiva. A parte de elementos finitos, o que eu tenho observado é que vai ter uma tendência a crescer, né? As pessoas vão ter que fazer coisas que elas tenham um mínimo, né, de saber que não vai quebrar. Eu diria até o seguinte, o foco que eu falo para o cliente quando eu estou olhando olho no olho é o seguinte: a gente trabalha com isso aqui há mais de 40 anos. Você quer trabalhar com isso? Assim, quer aprender como a gente faz? Então eu vou te ensinar. Então você tem que saber a teoria, você vai usar o software à luz da teoria e depois nós vamos fazer o projeto piloto. Tem uma fábrica de caminhão aí do exterior que está chegando no Brasil, nós estamos na fase de treinamento conceitual agora. E eles vão fazer o software e depois, como projeto piloto, nós vamos calcular um caminhão inteiro. Né? Então isso, eu estou vendo com perspectivas positivas. Eu não sei se eu sou um cara sempre otimista, né? Porque para você montar uma empresa no Brasil de consultoria, né? E lutar contra todas essas coisas assim. Mas eu costumo até brincar, né? Quando a gente desenvolveu os livros e tal, nós somos pequenininhos, nós somos uma empresa de consultoria, mas a gente treinou a Embraer, treinou a Petrobras, treinou a Volkswagen, porque levou conhecimento. Aliás, para fechar essa história toda, eu diria uma coisa que o professor Lebedev falava para mim. Aveline, eu dar grátis minha experiência para você. Você precisa saber teoria e conhecimento, porque este nenhum mau homem tirei de você. Ele falava para mim. E tinha razão. Né? Eu acho que assim, se você trabalha com essa ferramenta, o que você faz aqui, você vai fazer aqui e você vai fazer aqui. Você não pode trabalhar usando um negócio que só vale para aquele mundo que você está. Se você sair de lá, você está perdido no mundo. Se eu tivesse que dar... Quem sou eu para dar conselho, né? Mas eu já estou há 44 anos. Para o pessoal jovem que está aí e que gosta disso, estude elementos finitos. E com essa visão de engenharia. Porque amanhã você está calculando um chassi, amanhã você vai estar calculando vagão, depois você está calculando prótese, depois você está calculando torre eólica, que a gente calculou no NCE. E aí vai. Esse é um mundo estrutural. E eu acho que isso aí vai melhorar.